Olá, Ayrton Leonardelli, boa tarde, tudo bem com você? Tudo tranquilo, Alex. É um prazer estar contigo aqui, a gente poder bater um bate-papo aqui bem descontraído, para falar um pouquinho das nossas experiências de longos anos, especialmente de TI. Bacana. Bom, eu reforço, né, o agradecimento, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, né, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente no Cilegends. E para quem está assistindo a primeira vez, qual que é o objetivo do Cilegends? Inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras daqueles que ocupam ou já ocuparam uma posição de C-level, né, de diretoria em empresas, enfim, pequenas, médias ou grandes, ou que são empresários. Então, a gente desmistifica um pouco para as pessoas que estão assistindo que essa história de que são pessoas superpoderosas, né, e que são diferentes, não é bem assim, né? São escolhas, né? São sementes que são plantadas e que as colheitas vêm. Então, basicamente é só isso, é um bate-papo bem tranquilo e reforço o agradecimento, tá bom, Ayrton? Ok? Bom, Alex, eu acho que eu posso falar um pouquinho, primeiro, endereçado alguns momentos a essa nossa gurizada nova, essa meninada inteligente, muito rápida hoje, que às vezes não tem um pouco mais de paciência para chegar à sua hora, né? É E eu verdade. digo isso baseado na minha experiência, né? Eu passei 40 anos com uma mesma carteira de trabalho. E aí alguém pode falar já de cara, pô, mas 40 anos na mesma empresa? Não, eu passei 40 anos com a mesma carteira, mas eu passei por 5 empresas diferentes. Por quê? Porque foram empresas que foram sendo compradas, foram sendo feito joint ventures entre elas, né? E todas grandes empresas, né? Então, eu tenho uma vida aí de 40 anos aí, e vou te falar, e nunca faltou motivação nesses 40 anos, porque sempre muita adrenalina. Bacana demais. E aí, né, eu queria pegar um gancho que você falou, porque visitando o seu perfil, né, eu te conheci não tem muito tempo, né, a gente se encontrou num evento da Unitec, né, lá do Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho juntos aí, e aí fui conhecer seu perfil, né, no LinkedIn e vi que você, né, é um executivo que está aí, né, bastante tempo na área de tecnologia e especificamente, né, na área de telecom, ficou muitos anos. Você tem uma formação, me parece, você pode confirmar, né, em ciências contábeis lá na Universidade Católica do Rio Grande do Sul e depois um MBA na GV com foco em gestão de telecomunicações. Sei que você passou um tempo também, um período sabático, né, lá no Canadá, Perfeito. especificamente Vancouver, é uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer muitos anos atrás também. Vi que você foi em 2017, eu fui em 2001, passei um tempinho lá, realmente, né, um lugar fantástico. E vi também que você está atualmente como head de tecnologia, Head of Information Technology de uma empresa, a Canadá Tech, né? Você está em Porto Alegre, mas, enfim. E nessa jornada toda dos 40 anos, né, ter sido comprado várias vezes, e vindo a ciências contábeis, está aí também numa empresa, sai de uma grande empresa, e essa viagem para o Canadá, como é que você como é que você buscou motivação para isso tudo, o Ayrton? Na verdade, falando um pouquinho lá de trás, né? Quando eu comecei na área financeira, eu entrei lá muito jovem, com 18 anos, numa empresa de telecom, no tempo, na época ainda uma empresa estatal, né? E por alguma razão fui cair numa área financeira, né? E isso na área financeira, fiz aquele ano, mesmo ano, vestibular, e acabei entrando para me formar em bacharel em ciências contábeis. E lá no na metade do meu curso, eu sempre gostei muito da área de informática. E naquela época, a área de informática não era algo assim relativamente novo, né? Era só mainframe, né? Não era ainda a época, não existiam microcomputadores, nada disso naquela época, né? Mas, de qualquer forma, eu me interessei
E lá eu comecei já, quando eu estava ainda na área financeira, a programar em Basic, ainda nas famosas máquinas virtuais da IBM, né? Para quem acha que máquina virtual é coisa nova, não. Já existia isso há 35, 40 anos atrás, já as famosas máquinas virtuais, né? Então, eu comecei lá e aí, em seguida, eu entrei para a área realmente de TI e aí foi uma sequência, né? Programador, área de suporte, DBA, analista, foi gerente durante muitos anos enfim, terminei a minha carreira como diretor aí numa grande empresa aqui do Brasil, né? Empresa com mais de 50 milhões de clientes, onde se tinha uma responsabilidade bastante grande, onde eu era responsável tanto pelas áreas de operação de sistemas, eram mais de 500 sistemas rodando nessa empresa, né? Tanto imagina como era, responsável pela infraestrutura e era responsável por 9 data centers também. Então, ajudei essa empresa também a criar os data centers, né? Então, eu comecei nessa empresa e nós criamos data center não só para uso da empresa doméstico, né? Uso interno, mas para vender serviços de data center na época. Então, quando na época existiam muito poucas empresas de data center no Brasil, basicamente era o IBM, HP e tinha mais uma ou duas empresas recém-começadas, né? Então, eu comecei com esse negócio de criar data center aqui no Brasil, junto nessa empresa de telecomunicações. Bacana demais. Assim, esse assunto eu não vou nem vou entrar nele, porque é um assunto que eu adoro. Né? Assim, também passei um tempo da minha vida em empresa de telecomunicação, 7 anos, e aí também com um pouquinho de sinergia com essa parte como service provider de TI, né, data center. Depois fundei, né, sou cofundador de um data center também, bem menor do que esse volume todo, mas é um assunto que me deixa muito entusiasmado. Mas eu queria puxar por um outro lado, Ayrton, porque essa jornada, né, foi início da sua fala, de 40 anos, né, ou 30 anos, ou 20 anos, enfim, é muito tempo dentro de uma empresa, né? Com muitas mudanças e um negócio bastante nervoso, e principalmente na área de tecnologia, né? Que cada dia você tem uma coisa nova e a quantidade de mudanças é muito grande. Qual que é o segredo, né, para a pessoa conseguir, ao mesmo tempo, vivenciar tanta mudança e ficar um tempo grande no mesmo lugar? Porque é um paradoxo, né? Aliado a isso, né, Alex, como eu comentei, eu estava do lado da empresa que era sempre comprada. Então, quando duas empresas de telecomunicações, uma compra a outra, existem os mesmos cargos das duas empresas, então não tem lugar para todo mundo. Então, a pessoa tem que se provar, né? Que tem capacidade, que tem competência, que pode estar ali. E isso não deixava de ser uma motivação também, né? Sem falar naquelas vezes aonde a empresa que assumiu a tua empresa, o teu concorrente era parente do dono da empresa. Então, essas motivações te ajudavam muito, né? E eu sempre gostei muito dessa área de TI, como eu falei, sempre trabalhando em área de operações, infraestrutura, e, e não é uma área que tem o que fazer todo dia. O dia seguinte nunca é igual ao dia anterior. Sempre tem alguma coisa acontecendo em algum lugar. Sempre está caindo um servidor, sempre tem uma manutenção para fazer, ou dezenas de manutenções para serem feitas. Então, a adrenalina está sempre alta, né? E eu sempre gostei, sempre, para mim, isso foi sempre uma cachaça. Até para te falar, eu agora, na pandemia, em casa, eu resolvi, estava meio monótono, eu resolvi fazer um curso de Python online, para saber, não que eu quisesse passar a usar o Python, mas para ver o que tinha de novo e de diferente em tudo aquilo que eu já conhecia, né? Então, agora, depois passado já mais de 40 anos, eu ainda fico bastante incentivado aí com novas tecnologias. E estou sempre lendo muito, acompanhando muito o que o mercado está usando, o que está fazendo, toda a parte de ágil e toda essa renovação que está acontecendo no momento atual, né? Então, isso me inspira muito. Eu adoro também esse ambiente de TI.
Bacana. Olha aí, entrou no outro assunto que eu também adoro. Agora foi para a área de desenvolvimento de soluções, né? Enfim, modelos ágeis. Mas você falou um negócio interessante, que é a questão de uma empresa ser adquirida e, e normalmente, né, quem é a empresa comprada, as pessoas que estão em posições similares, normalmente não cabem dois no mesmo lugar, né? Normalmente, né? Então, assim, Exatamente. e cinco experiências dessa, né? Não é um negócio muito normal. Eu entrevistei um CEO de uma empresa que foi CEO de uma empresa de tecnologia, também foi CIO de uma empresa de telecomunicações, ele, né, que é o FECIO, hoje ele é CEO da Voxline, em São Paulo, e ele falou um negócio na entrevista que ele é um grande amigo que eu tenho, e trabalhei com ele, aprendi muito com ele, e ele falou o seguinte: falou, Alex, tem duas coisas que a gente tem sempre certeza. Se você está trabalhando de empregado, é que um dia você vai sair. E se você é empresário, que você vai ter muita crise. Mas, conversando com você, acho que tem uma terceira variável: é o seguinte, se você for comprado, você vai ser demitido. Mas no seu caso não aconteceu isso. Eu até tenho uma Qual é a história. saída para isso? Por quê? Como é que você entende que cinco lugares, cinco vezes, né? Não foi uma casualidade? A que você atribui isso? Até é engraçado falar sobre isso. Tem uma história interessante. Quando eu estava na primeira empresa, eu posso até falar que na época eu estava na CRT, que é uma empresa ainda estatal na época. Depois, antes das privatizações das telecomunicações, a Telefônica comprou aqui a CRT, antes ainda, né? Então, só que quando houve as privatizações, a Telefônica teve que se desfazer da região sul para ficar com São Paulo. O Brasil estava dividindo conforme as definições da Anatel em regiões, né? E se desfez e teve que vender para a Brasil Telecom. E na época teve aqui um diretor que assumiu a Brasil Telecom nessa área de TI, o CIO, veio bater o papo comigo, viu o que eu estava fazendo aqui em termos de arquitetura, tecnologia, que eu estava implementando, e ele me convidou para almoçar. Daí fomos almoçar, ele disse, olha, Ito, eu queria te convidar para você me ajudar a montar as áreas de operação e infraestrutura lá na Brasil Telecom, em Brasília, eu morava em Porto Alegre. Diz, mas fique bem à vontade, porque tu tem todo o tempo do mundo até o final do almoço para decidir. E aí, antes de finalizar o almoço, eu decidi, eu disse que eu iria, né, trabalhar lá. Não consultei, na época, minha mulher, não consultei ninguém, e tomei essa decisão. E até para tu ver como eu achava que era muito instável, né, esse momento, que eu combinei com a minha mulher, de olha, você fica em Porto Alegre, eu vou para Brasília, e eu fico fazendo um bate-volta aqui, né? Porque provavelmente eu não vou durar mais de um ano e meio lá, né? Então, não vamos desestruturar tudo. E se passaram aí mais de 25 anos. Né? Então, É para te muito ver legal, como é a vida, na verdade. Né? perfeito. Oi, e aí você está falando, vão surgindo curiosidades, né? Você falou muita coisa interessante, mas com um volume tão grande, né, de coisas, de responsabilidade, de data center, de infraestrutura, operação, volume de clientes gigantesco, tenho certeza que você também tinha um time muito grande, né, que você era responsável com pessoas, né, que reportavam a você. E aí, olhando para um tempo atrás e olhando para agora, você acredita que as características das pessoas, eu estou falando principalmente de soft skills, né? Hard skill não, porque tem atualização o tempo inteiro, mas você acredita que para que uma pessoa possa se destacar em empresas desse tamanho, com competição tão grande, continuam sendo os mesmos, né? Se você fosse montar um time hoje, um desafio proporcional aí, você olharia as mesmas características das pessoas, seriam outras? E quais seriam essas características que te chamam a atenção? Eu acho que sempre tem pessoas muito diferenciadas, né, que trabalharam comigo no passado, né, e que muitas continuam lá e subiram, né. Eu diria que eu sempre digo, os meus estagiários, né, hoje eu olho para trás e vejo eles, a maioria deles, muito bem em posições na indústria aí de TI. Então, eu fico muito feliz por eles, né?
Mas é lógico, né, que mudaram as características, a forma de se desenvolver processos, né? Hoje, com ágil, com novas tecnologias, hoje está falando em inteligência artificial, estão falando, né, em muitas coisas novas, né? Vai depender muito da pessoa, né? Eu sempre digo, não é o fato da pessoa ser mais antiga que ela não tem a capacidade de se adaptar. Eu digo que muitas vezes ela traz uma experiência muito grande, né? Que as coisas, na verdade, elas mudam, mas na sua base, elas ainda mantêm, né? Aquelas características de um ambiente de TI. Não muda tanto assim, entendeu? Então, eu acho que pode se aproveitar e eu acho que sempre é bom ter cabeça nova, gente nova, pensando diferente, né? Trazendo novas experiências. Eu acho que mudou de muitos anos. Já não é coisa recente, mas já de um bom tempo, é aquela visão de que a TI saiu de enxergar só para dentro. Ela tem que estar muito mais próxima do cliente, eu diria que tem que estar ao lado e até trabalhando pelo cliente, né? Hoje, um CIO, ele não é mais aquela pessoa que fica vendo TI, tecnologia. Ele fica vendo como ele consegue ajudar a empresa a crescer, a faturar mais, né? A se desenvolver, a se modernizar. Esse é o papel do CIO novo, né? Nem tão novo assim, eu diria, né? Então, eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Eu não gosto muito de dizer, só essa gurizada nova, ou só o pessoal mais. Não, acho que a gente é bom fazer esse mix sempre, né? Essa diversidade de cabeça, de forma de pensar, eu acho que faz muita diferença. Perfeito, perfeito. Olha, se você pudesse comentar com a gente, dentro dessa jornada, quais foram assim, os principais desafios que realmente você falou, cara, realmente, pô, tem que parar aqui e pensar, principalmente naqueles relacionados à gestão de pessoas, né? É. Quais Eu, seriam? eu, eu cheguei a ter momentos que eu tinha mais de 1.000 pessoas na minha estrutura, né? Porque era uma estrutura que abrangia lá desde microinformática, data center, suporte, operação, rede, data center, né? Então, era uma estrutura muito grande numa empresa muito grande, né? Como eu falei, empresa com mais de 50 milhões de clientes. E aí, quando a gente pensa numa empresa desse tamanho, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: quando você tem um problema que está afetando 1% da empresa, você está afetando 500 mil pessoas. Né? Quando você parava um processo ou tinha uma falha em um equipamento, podia estar afetando 30 mil pessoas em call center. Podia estar afetando 25 mil técnicos que saíam para a rua todo dia. Então, isso sempre teve uma pressão muito grande, né? As lojas comerciais, quando tinha um problema num sistema web, que eles não estavam acessando o sistema, que ele não estava vendendo. Isso tem um custo, né? Então, isso tudo tem uma pressão muito grande. Né? Esse tipo de... Né? E quando se pensa numa empresa desse tamanho, que veio da junção de várias empresas, né? Como a gente sabe que no Brasil, cada estado tinha sua empresa de telecom e foram juntando, e teve um momento que ainda tem estruturas que vieram de um estado, de outros, e que ainda estavam executando lá nas rotinas diárias dessas empresas de telecomunicações. Então, a chance de dar um problema era muito grande. Era uma empresa que tinha quase 10 mil equipamentos distribuídos em 9 data centers. Então, todos interligados. Então, sempre tinha uma falha acontecendo em algum lugar. E eu acho que o grande desafio era sempre com as questões de gestão de mudança, né? Porque numa empresa desse tamanho, com uma complexidade tão grande, com uma dinâmica tão grande, trabalhando 24/7, né? As mudanças tinham que ser muito bem pensadas, né? Estruturadas muito bem. E mesmo assim, né? Evidentemente, sempre tem falhas. Então, esse eu acho que é um grande desafio. Também Imagino. tive outros desafios interessantes, viu, Alex? Eu lembro, esse é interessante ter dado risada hoje em dia, né?
eu estava numa das empresas de telecomunicações, na época a Brasil Telecom, e a Brasil Telecom ela tinha um provedor na época, era o BR Turbo, um provedor de internet. E o BR Turbo foi um provedor que ele nasceu, cresceu muito, muito rápido. E para você ter uma ideia, naquela época, ele era um dos 12 maiores provedores de internet de games do mundo. Então, a gente botava um switch da maior capacidade que a gente tinha, dali um mês já estava esgotado, né? E aí, o que aconteceu? Houve uma questão toda e o pessoal todo que montou esse provedor resolveu ir embora para ir para uma outra empresa e montar um outro provedor. E aí, na época, o meu diretor me chamou e disse, olha, você vai ter que assumir aí agora esse provedor, aí, toda essa parte de infraestrutura, programação, e tinha e-mail para cliente, tinha os jogos todos e tal, né? E sobraram 2 pessoas lá, só para ter uma ideia, né? Então, tinha uma responsabilidade muito grande e não era um mundo que eu conhecia. Eu conhecia de faturamento, de rede, né? E etc., de coisas de grandes empresas, né? Do SAP, né? Desse tipo de coisa. E um mundo de internet, né, era muito diferente, né? Esse pessoal ele saía para comprar ali na rua uma peça de um computador e tal, e aí as coisas iam mudar. E eu lembro que aí eu chamei lá as pessoas que sobraram, e uma das pessoas que sobraram lá no grupo era um programador de jogos. Daí eu chamei para entrevistá-lo, né? Vi lá salário e tal, entender com ele, né? E aí eu lembro que ele falou de o que tu faz exatamente? Não, eu fico jogando aqui e fazendo as configurações dos jogos. E fico jogando e testando jogos. Digo, pô, mas nós te pagamos tudo isso para tu ficar o dia inteiro jogando. Ele é. Então, esses desafios, né? Aí depois eu tive um desafio interessante, que foi internalizar o IBEST na época, que foi comprado pela, né? Que também era um mundo totalmente novo, né? Depois eu lembro também do IG, né? Que foi outra empresa comprada, que eu lembro quando eu fui conhecer lá, que me pediram para internalizar toda a infraestrutura do data center. Eu lembro de chegar lá na infraestrutura daquele provedor na época e tinham ventiladores desses grandões embaixo do piso, espalhados por tudo. Então, esses desafios que foram interessantes, assim, que eu acho que sempre tinha essa adrenalina e que dá essa motivação de continuar sempre. É uma operação nervosa, né? A gente tá, quem conhece dessa área, né, sabe o que é um tal de um SLA, principalmente para clientes também de missão crítica, né? Hospital, provedor de internet, que você cai, o cara desconecta. Então, assim, é aquele negócio que ninguém lembra que existe, só lembra quando para, né? Aí, Não, e tem umas histórias, viu? E nós também, na época, nós províamos serviço de data center para outras empresas. A gente começou um processo de querer crescer data center. Inclusive, na época, existia um plano muito grande de ser um grande provedor de data center do Brasil, talvez um dos maiores, né? E, por outros motivos, acabou seguindo por outros caminhos, né? Mas eu lembro, e você conhece bem essa área de data center também, eu me lembro que nós tínhamos um cliente, essa história é engraçada, tínhamos um cliente que era um cliente grande, que era a área de polícia num estado brasileiro aqui, que hospedava lá e tinha com a gente lá toda a parte de hospedagem de data center. E eu lembro que no final de semana foi feita uma manutenção e tal, teve um problema lá, e foi feita uma manutenção num banco de dados. E aquela manutenção estava se estendendo, estava correndo, estava se estendendo, e ia passar do horário previsto, né? Que era umas 9 da manhã, e deveria ir até umas 10 horas, 11 horas. E aí me ligou o comandante dessa polícia, me perguntando sobre o que estava acontecendo. Daí eu falei, não, comandante, fique tranquilo, porque uma manutenção deu um probleminha aqui, mas está indo, acho que mais 1 hora e meia, e tenha um pouco de paciência. Daí ele me disse, Ayrton, você não está entendendo. Hoje é Dia das Mães e os presídios, a gente não consegue abrir para as mães entrarem e visitarem os seus filhos,
E esse pessoal não costuma ter muita paciência. Digo, tá bom, tá bom. Isso aqui é CLA nervoso. É CLA. Bom, Ayrton, mas indo para um assunto mais genérico, você falou um pouco de desafio, né? Falou um pouco de pessoas, né? De perfil de pessoas. Mas hoje, né, com essa experiência que você tem de uma empresa prestadora de serviços, as tecnologias mudaram, mas mudaram muito rápido. A gente está falando coisa que parece que tem muito tempo, não tem muito tempo, né? Nós estamos falando que antes dos grandes provedores de cloud, né? Estou falando aí até 2012, 2013, 2014, os data centers tinham uma presença muito forte, né? Os data centers, digamos assim, regionais, locais, ainda continuam, né? Mas agora o pessoal com uma tendência realmente das grandes clouds, aí tem essa discussão sempre, mas não tem muito tempo. O que eu queria te perguntar, né, até te pedir, é o seguinte: o que você falaria, né, para as pessoas que estão aí nessa fase de transição, início de carreira, com desafios tão grandes, em momentos de mudanças, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, guerra lá, enfim, tecnologia mudando todo dia. Com essa experiência, o que você falaria para essas pessoas que são pontos importantes para que elas possam considerar de uma forma especial para a sua vida ou para a sua carreira? Eu acho que o primeiro é ter persistência, né? A outra é ter resiliência. Eu acho que é fundamental nesse mercado. Eu acho que aí para toda a pessoa que está no mundo corporativo, né, tem que ter resiliência, né? Tem momentos que a gente tem que dar um passo para trás, enxerga, olha e sempre pensando aonde que ela quer chegar. Eu acho que isso é importante, a pessoa fazer um planejamento e sempre um planejamento de médio e longo prazo, né? Não atropelar. Se as coisas acontecerem mais rápido, ótimo, né? Mas a pessoa não pode se frustrar em não chegar em algum caminho que ela mapeou e porque estava querendo uma coisa mais rápido do que pode, né? Eu acho que essa área principalmente de TI, tem um mercado enorme, tem possibilidades imensas, possibilidade de estar trabalhando remoto, né? Para os jovens, eu diria até mesmo para aqueles jovens que às vezes não têm uma possibilidade de pagar aí um treinamento, a coisa mais cara, tem muita coisa free na internet aí para a pessoa, né? Vai exigir que a pessoa tenha uma dedicação maior, se concentre, né? Enfim, mas tem muitas possibilidades. Então, eu diria que essa área de TI, no mundo atual, quem está na área é um privilegiado, né? É um privilegiado porque tudo ronda em cima disso, né? E perceber o que essas tecnologias novas que estão chegando aí, né? Ou que já estão já há um bom tempo, né? Inteligência artificial, ciência de dados, na parte de infraestrutura, toda essa parte de edge, né? Que tem um mundo aí muito grande pela frente, né? Eu acho que vai dar uma mudança grande aí com a necessidade das infraestruturas estarem mais perto dos clientes do que os data centers centralizados, né? Então aí também eu acho que vai haver uma mudança, né? Porque principalmente aqui no Brasil a gente está muito concentrado com data centers em São Paulo, né? Data center de grande São Paulo e com a necessidade do edge vai ter que haver uma expansão aí para mais próximo dos clientes. Bom, perfeito. Bom, Ayrton, obrigado demais, né, pelo tempo, pela oportunidade desse bate-papo, de compartilhar com a gente aí um pouquinho da sua jornada. Tenho certeza que quem escutar vai ser muito enriquecido, né, com as dicas aí, né, com a visão que você tem. Enfim, e deixo a palavra com você aí para a gente finalizar, se quiser comentar alguma coisa. Eu agradeço aí e me coloco à disposição se alguém aí que tem acesso ao teu site quiser conversar um pouco sobre qualquer assunto, né? Pedir uma opinião, discutir um assunto, né? Sempre estou à disposição. Como eu falei, no momento eu estou prestando assessoria para algumas empresas, trabalho junto também com algumas empresas aí na área de data center,
na área de manutenção de hardware, né? E andei aí me aventurando um pouquinho na área de médica, né? Com algumas novidades aí, algumas coisas vindas do exterior, de Israel, muito bacana, novidades muito, muito, muito interessantes. Então, fico à disposição aí para conversar, que são assuntos que sempre me interessam. Bacana demais. Obrigado mais uma vez. Ok. Um Grande abraço abraço. aí. Tchau, tchau.